Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre a aula 5, que trata sobre a visão da administração como arte, ideologia e ciência, aula essa da nossa disciplina de introdução à administração. Vou tentar ser um pouco mais breve e objetivo aqui para ajudar, quem não conseguiu acompanhar ali o conteúdo em sala. Bom, a administração, a gente sempre falou nas aulas anteriores, que ela é uma ciência nova e que ela tem relativamente pouco tempo de vida e sofreu influência dos economistas, da Igreja Católica, da organização militar, da filosofia, tá? Entre outras áreas aí do conhecimento. E a administração, ela também é considerada uma arte, né? A ciência, ela é caracterizada como um conhecimento organizado e a arte vai corresponder ao que a gente chama de técnica da obtenção do memorável, né? O que significa isso? É o jeito de se fazer, tá? A ciência vai trazer sempre um método, algo um pouco mais fechado e rotineiro, fixo, metódico. E a arte vai trazer um jeito diferente, um olhar diferente de se fazer aquilo. A ciência, ela interpreta a realidade com base em métodos e a arte vai retratar ela com simbologia, com a cultura, com experiência, expertise, entre outras situações. Na administração, vocês vão precisar da arte para implantar as mudanças e da ciência para implantar as mudanças certas. Vão precisar também dominar a arte de trabalhar com pessoas e a ciência da compreensão desses talentos no ambiente organizacional, né? Então, olhando aqui a administração como arte, tá? Os administradores, eles possuem algumas habilidades inatas, ou seja, um tipo de talento do qual eles nascem, né? Então, tem gente que é mais habilidoso, tem gente que sabe tocar uma música, tem gente que canta bem, né? Às vezes nem treinou, nunca treinou para isso e já tem aquele talento, né? Outros não sabem cantar, mas fazem cursos, se aperfeiçoam, estudam, né? Então, da mesma maneira, isso se aplica à administração. E essa administração, ela também pode ser aperfeiçoada pelo exercício da atividade de administrar. Do mesmo jeito que um cantor aperfeiçoa a sua voz, que um músico aperfeiçoa a sua tocada e por aí vai. Essa visão, ela acaba rompendo, de certa maneira, com um conceito clássico daquele administrador que é um pouco mais racional, calculista, né, metódico ali. E ela também minimiza a importância do conhecimento científico, maximizando a importância da intuição na atividade de gestão. Em outras palavras, tem algumas pessoas que até não consideram essa questão da arte dentro da administração. Porém, a maioria dos autores consideram sim, porque é uma forma, é um jeito de lidar com algumas questões do dia a dia que vocês não vão encontrar em livro nenhum, em escrita nenhuma, tá? Bom, a administração como arte, ela pressupõe algumas habilidades, como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do que é um tino comercial, a pessoa tem visão de futuro, ela tem uma habilidade política, um jogo de cintura ali, né, um gingado, um bom papo, um olhar clínico, que são, como que eu posso dizer assim, são sinônimos dessa visão artística da administração, tá? E essa visão artística ou essa administração como arte, ela é muito valorizada dentro das organizações, porque você tem jeito para lidar, para dar uma resposta, tem jeito para anunciar uma demissão, tem jeito para liderar a equipe, tá? Então, tem pessoas que já nascem com esse dom, tem pessoas que precisam desenvolvê-lo, e algumas que fazem graduação, mestrado, doutorado e não conseguem aperfeiçoar isso, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de administradores artistas, né? Não necessariamente artista de TV, né? Então, aqui eu tenho o Silvio Santos, tenho o Abílio Diniz, que é do Grupo Pão de Açúcar, tenho a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, e a Madame C.G. Walker, que foi uma das primeiras empreendedoras americanas, uma das pioneiras na arte de cosmético, tá? Que desenvolveu ali um produto para o cabelo, voltado especificamente para a população negra, que na época, né, em 1930 aproximadamente,
era totalmente despreterida, né? A atenção da indústria cosmética era para as mulheres brancas, tá? E esse produto acabava atendendo e dando o tratamento correto que as mulheres, em especial as mulheres negras, tanto buscavam à época, tá? Do Silvio Santos, ele foi um cara de visão, né? Ele tinha lá a loja do baú, né? Que era basicamente uma loja que vendia eletrodoméstico, e o produto principal dele não era a loja em si, mas era a venda pelo carnê, onde ele fazia uma capitalização financeira e era garantido que a pessoa gastaria o dinheiro ali na loja dele, comprando na loja dele. Então ele ganhava com a venda do produto e ganhava com a capitalização do recurso. Do Abílio Diniz, ele foi um cara que trouxe a inovação para o comércio varejista, ele trouxe muitos produtos que até então eram novidades, marcas próprias, aquele produto assim, onde que eu vou achar isso? Você podia ir no Pão de Açúcar que você encontrava. Tá? Da Luísa Trajano, ela foi uma empreendedora de sucesso, ela fez, junto com o dono das Casas Bahia, que me fugiu o nome aqui agora, deixa eu pegar aqui rapidinho. O Michael Klein, tá? Eu estava com o Samuel Klein é outra pessoa, tá? O Michael Klein, ele foi um dos donos e fundadores das Casas Bahia, e na mesma ideia dele e da Luísa Trajano, a ideia era fazer com que as pessoas pudessem comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar um eletrodoméstico, pagando uma parcela muito pequena, de um valor que coubesse realmente no bolso delas. Então, toda essa questão, essa situação foi possível e ela conseguiu, com a visão empreendedora, fazer com que as pessoas, ainda que soubessem que estavam pagando no final 2 geladeiras, 3 geladeiras, as pessoas reconhecessem que esse era o jeito de poder comprar esse tipo de produto. Tá? Então, ainda que tenha algumas pessoas que questionem, mas ela explorou, ela fez fortuna em cima da pessoa mais pobre. Mas se você perguntar para as pessoas que acabavam comprando essa geladeira, esse fogão, eles reconhecem que se não fosse isso, eles não conseguiriam comprar um eletrodoméstico ali para a casa dele, tá? Então, esse jeito diferente de liderar, de conduzir, é o que torna a parte artística, né, da administração muito valorizada, tá? Então, pegando aqui o gancho da administração como ideologia, né? A gente falou ela como arte, e o que seria administração como ideologia, né? O conceito de ideologia, ele traz o sentido de que é um pensamento teórico que pretende se desenvolver na medida que ele vai se expressando ou se observando alguns fatos, sobretudo fatos sociais e econômicos, tá? E que muitas vezes não são levados em conta ou não são expressamente reconhecidos como determinante daquele pensamento. Então, ideologia nada mais é do que uma teoria que visa afirmar ou comprovar um determinado conceito. Tá? Essa administração como ideologia, ela funciona, né, com base no ato de administrar. Porque o ato de administrar, ele esconde alguns reais interesses de alguns gestores, né? Escondidos com base em alguns discursos e práticas dissimuladas. Em que sentido, professor? Muitas vezes você tem ali o estudo da administração científica, que a gente vai ver na nossa última unidade, que diz que o funcionário, através da eliminação de desperdício de movimento, ele torna-se mais produtivo, né? Então, a administração científica, ela dizia que um pedreiro fazia 18 movimentos para assentar um tijolo na parede. E assentava 1 metro de parede por hora, né? Ao eliminar alguns movimentos e ao elevar a base para ele poder trabalhar, isso reduziria para 12 ou 10 movimentos, né? Então cortava quase que pela metade o trabalho dele. E com isso ele conseguia produzir quase que 2 metros quadrados por hora trabalhada. Então você fala, ele vai produzir mais em menos tempo, né? Ele vai ser mais eficiente. Então,
a administração não remunerava ele pelo dobro, ela remunerava ele com 30%, no máximo 50%, porque ela entendia que ela não estava pagando pelo desperdício, então ela não deveria pagar o dobro por esse trabalhador, por essa ação dele, tá? Então a organização, ela sempre vai ser uma arena de interesses divergentes e conflitantes, e que muitas vezes não são negociados diretamente. Então, a ideologia de um gestor de uma empresa é sempre pagar o mínimo possível. A ideologia do trabalhador é sempre receber o máximo possível. Então você tem uma arena de conflito, você tem uma situação em que você tem um jogo para ser jogado e você tem regras ali, embates para serem enfrentados. Então, o sindicato geralmente intermedia essa relação, né? E acaba fazendo com que a ideologia, tanto do empregador quanto do empregado, se convirtam num ponto comum, um denominador comum. E a administração é uma forma de dominação e obtenção de submissão, já que o conceito de administração, administer, é alguém subordinado a outra pessoa, né? Uma pessoa subordinada a alguém, né? Então, a administração como ideologia muitas vezes tem que ser um pouco mais grossa e às vezes tem como ceder, né? Às vezes vai ser mais firme, às vezes vai ter que dar um passo para trás. Porque se for só o lado da empresa e o trabalhador ficar prejudicado, daqui a pouco não consegue nenhum trabalhador. Se for só o lado do trabalhador e não observar o lado da empresa, também daqui a pouco a empresa não consegue se sustentar por muito tempo. Então tudo depende de equilíbrio, tá? A administração como ideologia, ela também faz uma crítica ao conceito do discurso administrativo, tá? Principalmente quando esse discurso é feito pelos profissionais de RH, tá? E quando eles acabam fazendo disso como uma estratégia de convencimento, de persuasão dos trabalhadores, né? E aí é onde você tem a figura dos recursos humanos e da gestão de pessoas. Recursos humanos é um conceito um pouco mais antiquado, era um conceito da época das relações industriais, lá no início da era da industrialização americana, em que você tinha a figura do capataz, que controlava a entrada e saída de funcionário. E o que era contratado, basicamente, era a mão de obra braçal desses funcionários. Tá? Já o conceito de gestão de pessoas ele é um conceito mais moderno, é um conceito em que se valoriza o capital intelectual, se valoriza a arte, se valoriza a inteligência, a criatividade dos colaboradores e esse discurso administrativo ele faz muita comparação entre a função da pessoa e o trabalho que ela desenvolve ali e a intelectualidade, a ação de trabalho, a inteligência que ela utiliza para desempenhar aquela tarefa. Tá? Lembrando que eu até não comentei antes, né? Mas vou comentar agora. A administração estuda um negócio chamado CHA, ou CHA, que nada mais é do que o conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é algo que todo mundo pode adquirir. A habilidade já é uma coisa meio nata, a gente vai falar disso mais para frente um pouco, tá? Já é algo que a pessoa tem mais destreza para fazer, tem uma certa, como o próprio nome diz, habilidade de fazer. E a atitude é você ter o conhecimento, a habilidade e chegar lá e fazer, né? Só atitude sem habilidade ou sem conhecimento não funciona. Só habilidade e não fazer não funciona. Só ter o conhecimento, mas não saber fazer e não ter atitude não funciona. Então é um tripé que precisa trabalhar em conjunto. E a gestão de pessoas busca trabalhar isso melhor nas pessoas. E aí a gente tem um outro ponto de vista aqui, que é o da administração como ciência, né? Então, o dicionário Aurélio, ele trata a ciência como um conjunto organizado de conhecimento relativo a um determinado objeto, especialmente aqueles obtidos mediante a observação e experiência dos fatos e um método próprio. Então, acho que todos vocês já fizeram aquela experiência de plantar o feijão no algodão, plantar o feijão na terra, né? Lá do ensino fundamental e médio, essa experiência. E o professor lá de ciências costumava cobrar um relatório, o que você fez, que material que você usou.
E é isso, tá? Essa administração como ciência nada mais é do que uma atividade humana e social que é feita de forma sistemática ou metódica e voltada para a produção do saber sobre um determinado objeto. Então, eu sei que tem água na Lua porque eu estudei, eu criei um método, né? Só que essa água não é líquida, ela está congelada, está bem abaixo da superfície, tá? E eu sei que tive essa resposta de pouco tempo para cá, né? Por quê? Porque eu fui fazendo vários experimentos até chegar nessa conclusão. Só que eu não tenho uma pedra de gelo ou um copo de água da Lua. Então, até que alguém diga que não tem água na Lua, essa é a verdade que prevalece, tá? Então, a ciência, ela vai ser uma prática dentro das instituições socialmente legitimadas como produtora de saber científico, ou seja, como uma universidade. Então, se uma universidade diz, né, que essa caneta é azul, até que alguém comprove que ela é preta, que ela é vermelha, que ela é amarela, existe um longo debate sobre isso, tá? Mas isso não significa porque a universidade diz que é azul que realmente é a dona da verdade, é a dona da razão, tá? Ela simplesmente vai permanecer como verdadeira até que alguém prove o contrário, tá? Então, todo cientista, ele tem lá o seu objeto de estudo, ele tem um método de estudo que pode ser adaptado, pode ser ajustado, ele tem uma teoria que vai responder ou vai problematizar esse objeto e vai fazer as observações e as anotações dele, né? Ah, no mês de março, de abril é o mês que chove pouco, né? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque em anos anteriores eu sempre fui anotando dia por dia a quantidade de chuva, né? E cheguei na conclusão que abril chove pouco em comparação a março. Daí eu pego os dados de março e de abril, comparo com os anos anteriores e chego nessa conclusão, tá? E essa conclusão vai permanecer verdadeira até que chegue um outro estudo e fale, não, mas o tempo mudou, a mudança climática mudou. A pesca aqui nos rios de Mato Grosso, geralmente a piracema no Brasil, ela vai de novembro até final de fevereiro, libera a pesca início de março. Aqui nos rios de Mato Grosso, vários projetos de pesquisa da Unemat já comprovaram que por volta do mês de início de outubro, final de setembro, início de outubro, os peixes já começam a desova, começa mais cedo. E que eles fazem isso até final de janeiro, no máximo, estourando ali início de fevereiro, tá? Então, Mato Grosso tem os calendários de pesca de piracema bem diferente de outros estados, justamente porque pesquisas comprovaram essa situação, tá? E até que alguém diga que não é mais desse jeito, tem muito caminho pela frente, tá? Então, qual é o objeto de estudo da ciência da administração, tá? Então, é a gestão como uma prática social ou é a organização enquanto fenômeno social? Né? O que a gente estuda? O gestor ou a organização? Tá? Então, na verdade, a gente estuda um pouquinho de cada um. Tá? Não tem como estudar o gestor sem organização e não tem como estudar a organização sem o gestor. Por quê? Porque a organização é influenciada por vários fatores, né? A ideologia, a ideologia das pessoas, da comunidade da qual ela está inserida. E aí eu dou um exemplo para vocês. A cultura europeia é uma cultura que está muito preocupada com o meio ambiente, com poluição. O europeu, a ideologia deles é comprar um carro que polui menos ou que não polui. Enquanto o brasileiro quer um carro mais econômico, quer um carro mais barato para comprar, né? Então, aqui no Brasil, vocês não vê muita preocupação de montadora em anunciar veículo que polui menos, né? Anuncia estética, empoderamento, valor de venda, robustez, aquela coisa toda, mas não cuidado com o meio ambiente. O Brasil não tem essa cultura ainda, tá? Então, a ideologia vai influenciar cada mercado de uma certa maneira. Identidade e política cotidiana é aquilo que cada empresa mantém, né? Se é uma empresa mais descolada, se é uma empresa mais séria, se é uma empresa mais responsável, se é uma empresa mais irresponsável, né? A necessidade gregária é aquela necessidade de agregar valor para ela, né? Então, a repetição, a continuidade dos atos dela, né? De sempre estar ajudando uma festa, sempre estar ajudando uma comunidade, gera valor agregado a ela. Necessidades objetivas, né?
A questão de retorno financeiro para o investidor, para o acionista dela, também é levada em consideração. Cultura, costume, tradição, né? Então elas também precisam observar isso, tanto dela quanto da comunidade. Ter objetivos comuns entre sociedade, Estado e colaboradores, e procurar atender as expectativas e desejos individuais, tanto dos colaboradores quanto da sociedade. Tá? Então, não tem como você separar uma organização de uma gestão, né? Tanto que quando você tem, às vezes, uma empresa, uma organização que é vendida, quando ela é vendida porque estava fazendo má gestão, a primeira coisa que os empresários colocam é uma faixa assim, sob nova direção. Estamos sob nova direção, né? Quando a empresa está muito bem e é vendida, eles nem faixa não põem. Por quê? Porque já é boa. Se trocar de gestão, a tendência é cair, né? Então, muitas nem fazem isso para não chamar a atenção da população. Só que quando está ruim mesmo, aí ela faz questão de anunciar isso para ver se resgata ali alguns clientes. Tá? E a administração, ela é uma ciência analítica ou prescritiva, né? Ela prescreve ou receita ou faz uma análise mais profunda, busca entender o nexo de causalidade, né? Ou seja, busca entender as causas de um fenômeno. Tá? Então, a administração ela atua das duas maneiras. Tá? Ela atua tanto com um manual de regra, procedimento, ela tem algumas coisas que balizam ela para funcionar, tá? Porém, ela acaba funcionando mesmo naquele dia a dia, naquele entendimento do que é certo e errado, como funciona, tá? Então, às vezes, você tem lá um manual de administração, um modelo, um livro que explica de como atender bem um cliente, né? E você sabe que nem sempre o cliente é dono da razão, nem sempre o cliente tem a razão, né? Então, a administração não é uma receita de bolo que você vai seguir ela à risca e nunca vai mudar, né? Você sempre vai ter, às vezes, uma regra, mas você também vai ter que saber trabalhar com as exceções. Então, nada melhor do que você conhecer o seu negócio, do que conhecer o ambiente do qual você está inserido, para realmente poder fazer uma boa gestão, né? E aí, a gente tem um conceito também da teoria das organizações e a teoria da administração, né? Então, a teoria das organizações difere da teoria da administração? Sim e não, né? Só explicando. A teoria das organizações, ela procura estudar especificamente os componentes do fenômeno organizacional. Então, estuda a gestão, o estilo de gestão, o planejamento dela, como que foi coordenado, como que foi controlado, como que foi comunicado, né? E não necessariamente as teorias em si, mas como é a rotina, como é o dia a dia dela. E o que a teoria das organizações difere da teoria da administração é que não é possível você estudar a gestão de maneira isolada, sem tentar entender os demais componentes do fenômeno organizacional. Então, não tem como você estudar a gestão. Essa gestão aqui é muito fechada. Essa gestão aqui é muito autocrática. Mas às vezes tem que ser, né? Imagina uma organização militar que está lá no meio da guerra e os soldados começam a questionar as ordens que eles receberam. Vai morrer todo mundo. Vão ter um embate, vão dar cabeçada e não vão conseguir avançar, né? E pensar na gestão implica em pensar na organização. E pensar na organização implica em pensar na gestão. Então, enquanto a teoria das organizações procura mais o cuidado do dia a dia ali, de fazer aquele entender como é que funciona, aplicar o planejamento, a coordenação, comando, né, controle, a teoria da administração procura estudar os fatos passados, né? Método científico, método behaviorista, método da burocracia, né? Método das relações humanas. Então, eu vou estudar o passado para influenciar nas minhas decisões de gestão da agora, do presente, né? E aí, por fim, a administração como um costume moral, né? As ações e as decisões do administradores não devem ser ou não são meramente técnicas, né?
todas as opções de conduta gerencial podem ser julgadas como boas ou ruins, melhores ou piores. Assim como também são julgados os administradores, bom, ruim, melhor, pior, tá? Os hábitos de trabalho dos gestores são controlados por padrões morais de conduta que indicam a ele o que é importante. Então, todo gestor, ele tem que saber trabalhar, e aí a arte ajuda muito nisso, com a questão dos costumes, tá? O fato dele ser, às vezes, muito bonzinho, ou muito malzinho, né, muito fechado ali, uma pessoa ruim, nem sempre realmente vai ser, o cara é bom, então sempre vai trazer coisas boas, o cara é mal, sempre vai trazer coisas ruins, tá? Nem sempre dá para afirmar isso daí, tá? Por quê? Porque os padrões morais gerenciais, tá, permitem ao administrador julgar, avaliar ou valorar a sua decisão. E aí sim ele escolhe o mais correto, o mais adequado, ou o menos pior. Muitas vezes não existe melhor decisão, existe a menos pior, tá? Então, às vezes eu tenho que escolher, eu preciso mandar uma pessoa embora para reduzir custo com o pessoal, né? E aí, assim, eu preciso escolher, ou eu reduzo o salário das pessoas, eu, né, assim, não dou um devido aumento para essas pessoas esse ano, ou eu mando uma pessoa embora e dou aumento para os demais, né? Então, nunca ele vai conseguir chegar num consenso do que fazer, porque ninguém vai aceitar ser mandado embora, né? Então, sempre vai ter aquela briga, e às vezes ele vai ter que escolher o que fazer, né? Muitas vezes vai ter que cortar na carne, muitas vezes vai ter que escolher uma decisão impopular, mas vai ter que escolher. E aí as pessoas vão ter que julgar a moral dessa pessoa como boa ou ruim, melhor ou pior, tá? Lembrando que a questão da moral ela é muito relativa, né? A moral, para você falar que ela é boa ou ruim, você tem que ter sempre um parâmetro anterior, tá? Para poder comparar, para saber se realmente foi algo bom ou foi algo ruim, tá? Padrões morais gerenciais não são idiosincráticos, perdão, mas são de esquemas interpretativos socialmente compartilhados dentro de um grupo de administradores. Então, por exemplo, você tem uma organização em que as pessoas combinam de trabalhar um pouco mais lento ou combinam de faltar em determinado dia, tá? Pode fazer com que aquilo se reflita num comportamento mais ríspido do gestor posteriormente. E aí o gestor está sendo ruim? Não, porque as pessoas também agiram de má fé, né, e fizeram nele uma reação, uma provocação, tá? Os padrões morais gerenciais podem ser de dois tipos, né, tanto organizacional quanto costumeiro. Organizacional tem a ver ali com o dia a dia, a rotina da organização. Costumeiro tem a ver com uma ação excepcional, um dia que vamos fazer uma doação de sangue aqui, daí a gente vai trabalhar só meio período, outro período o pessoal vai pegar folga, tá? Mas esses padrões morais, gerenciais, eles têm muito a ver com o estilo de gestão, estilo de liderança, resposta da sociedade e resposta que tem que dar ali para os acionistas ou os investidores. E também esse padrão gerencial pode indicar uma virtude ou algum vício gerencial dos administradores, né? Então pode evidenciar tanto uma qualidade quanto algum problema que ele possa ter frente a essa gestão com os colaboradores, né? E aí vem o seguinte questionamento: qual é o padrão moral gerencial que mais fortemente orienta a conduta administrativa, né? Será que é a satisfação do cliente? Se for isso, né, eu piso num funcionário meu, eu dou bronca num funcionário meu, eu mando o funcionário meu embora porque o cliente ficou insatisfeito, né? Se for o bem-estar do empregado, eu não ligo muito para a opinião do cliente, né? O cliente foi grosso ali, eu vou lá defender o meu colaborador, né? Preservação da natureza, né? Então eu escolho ali trabalhar no mais escuro para não gastar energia. Eu escolho utilizar um papel reciclado que é mais caro, porém é um papel que não acaba com o meio ambiente, né? Então, essa relação do padrão moral gerencial, ele influencia na conduta de gestão, né? Eu vou
eu vou fazer minha parte, eu vou contribuir para o mundo. Eu não vou mais usar papel sulfite branco, só vou usar papel sulfite reciclado. Mas aí, na empresa, ele só faz uso de copo descartável de plástico, ele só faz uso de canudo plástico, sacola plástica e por aí vai, né? Então é meio que tampar o sol ali com a peneira, tá? E, afinal, né, o que é uma boa administração ou o que faz um bom gestor? Esse conceito de bom ou ruim, ele é muito relativo, né? A boa gestão ou boa administrador é aquele pessoa ou aquela pessoa que consegue equilibrar todos os círculos organizacionais, né? Ou seja, ele consegue equilibrar a arte, a ideologia, o costume moral e a ciência. E é justamente, tá, esse quadradinho, essa intersecção aqui, tá? Então, é fácil isso? Não, não é fácil, tá? Todo administrador, todo gestor tende a ir mais para o lado da ciência, ou mais para o lado da arte, mais para o lado da ideologia, ou mais para o lado do costume moral. E aqueles mais bem-sucedidos são aqueles que justamente conseguem fazer um equilíbrio dentre esses 4 fatores aí, tá? Então, com isso, eu concluo aqui a aula de hoje e espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.